Eu fiquei com vergonha ontem, não só pelo desempenho do Inter, mas por alguns eventos que mostram que os dirigentes, quem está no comando do Inter, estão fazendo muita força para apequenar o clube e aceitar algumas situações. Ontem, nitidamente, o Palmeiras tirou o pé no intervalo. Só quem não viu foi o Roger e os dirigentes do Inter, né? Porque o jogo ontem, se o Palmeiras precisa fazer 8, faz 8. Era isso que ia acontecer. E aí, quando tem o gol do Carboneiro, tem uma publicação no Instagram do Inter comemorando o gol do Carboneiro. Sabe? Uma coisa assim, sem noção, sabe? As pessoas não teve isso mesmo? Teve a comemoração do gol. Eles continuaram cobrindo o jogo como se nada tivesse acontecendo. Então e isso, sabe, isso é a diminuição do clube. Eu ontem fiquei envergonhado, eu gosto de brincar, brinco com o César, assim, a gente se respeita muito, né, mas no meu Instagram ontem eu botei uma sacanagem que o Sandro Sotile fez, que o perfil do Sandro Sotile fez com a substituição, brincando com aquilo, eu apaguei com vergonha. Eu tô tirando sarro do Grêmio, cara. Mas sabe que hoje me sugeriram, Vaguinho, nessa linha. Eu fiquei assim, ó, me sugeriram hoje, tava na live que eu faço no canal domingo antes de chegar aqui, e me sugeriram para trazer um filme Quatrilho, aquele italiano antigo. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, no momento de brincar com... Eu preciso olhar pro espelho. Então, assim, e eu, sinceramente, em relação ao Clássico Grenal, eu tô diminuindo o Clássico Grenal no próximo domingo, porque, para mim, é mais um jogo. O Inter foi campeão gaúcho, o Inter não perdeu, como disse o Marco, não perdeu nenhum Grenal esse ano, são 3 empates e 1 vitória. E isso não muda nada na nossa vida, não muda nada, absolutamente nada, porque a consequência é a que o Marco falou. A consequência é o Inter só empurrar o Grêmio para a zona de rebaixamento. E eu fico aonde? Eu fico em 10º. Entendeu? Então, a direção pensa de forma equivocada após o jogo contra o Palmeiras, na minha visão, pensou de forma equivocada, vai segurar o Roger até o Clássico Grenal. Se o Roger não ganhar o Grenal de 5-0, porque o 5-0 ele tem um símbolo, né? O Roger foi técnico do Grêmio no 5-0 da Arena, e ele estaria devolvendo o 5-0. Se isso não acontecer, se o Inter ganha de 1-0, no outro final de semana tem um jogo contra o Juventude. Se perder pro Juventude, sabe o que acontece, Lucianinho? A cobrança continua, o Roger pode até ser demitido e nós vamos perder 2 semanas de trabalho com o novo treinador. Então a decisão da direção do Inter de manter o Roger, ela é equivocada. Vamos seguir então no papo aqui falando de Inter, e a questão que eu quero propor para vocês é justamente essa. O Inter teve mais uma vez tempo para trabalhar, tempo para treinar. E a gente viu alguma coisa de produtivo, viu alguma mudança no time do Inter. A gente discutiu muito semana passada, lembra que a gente botou a tela com uma escalação provável, discutindo o posicionamento do Alan Patrick. Eu queria o resultado. Nessa linha de raciocínio, 3 jogadores, tá? 3 jogadores. Borré, Marcos Rocha e Carlos Vinícius. Vocês acham que algum desses jogadores foi preservado ontem? O Marcos Rocha com toda a pinta, porque o Mano bancou a presença dele no Grenal. Uma coisa é o preservar em cima de um dado do jogo, tá? A outra coisa é tu preservar por causa do outro domingo. Vocês acham que em algum momento passou pela cabeça do Grêmio ou do Inter? O Marcos Rocha. A sensação que eu tive do que eu ouvi de lá... Mas eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar também. Primeiro que o Borré é a reserva do Inter. O Borré não, mas o Marcos Rocha com seus 37 anos... Eu acho que os dois atacantes problemas físicos. E no caso do Marcos Rocha, talvez 37 anos. Se joga ontem e esgaça o músculo, ele não tá domingo no Grenal. A pergunta que eu fiz é o seguinte: se o Grenal jogou de alguma maneira ontem? Eu acho que não. No Marcos Rocha, eu também acho que não. Impressão. Mais do que achar que não, eu torço que não. No caso do Marcos Rocha, desculpa, Maurício, no caso do Marcos Rocha tem um receio de que ele não é mais um guri, daqui a pouco tu perdê-lo para o restante da temporada, sabe? Então se tem um risco grande ali, não é desconforto, olha, o cara vai lesionar e não joga. Respondendo o Lucianinho, eu acho que também talvez ceder. Respondendo o Lucianinho sobre o jogo do Inter, tá? O Inter piorou, o Inter trabalhou para piorar, né? E tem a contribuição do treinador. Nós passamos a semana inteira no Segue o Fio, no Sala, no Sem Filtro, todo mundo questionando. Mas vem cá, o Roger vai ir com essa escalação aqui? O Roger vai com o Thiago Maia,
com Alan Rodrigues, com o Vitinho aberto de um lado, Carboneiro aberto de outro, Alan Patrick e o centroavante, o Inter vai assim pra pegar o Palmeiras lá? Todo mundo questionou isso. Só o treinador do Inter não viu que poderia tomar uma goleada de 4-0. Aí depois, na entrevista coletiva, o Roger disse assim, pois é, no intervalo fizemos alguns ajustes e conseguimos neutralizar o Palmeiras, alguma coisa nesse sentido. Gente, que neutralizar Palmeiras? Ontem eu votei como melhor em campo o João Martins, o técnico do Palmeiras, um querido, um português querido que ganhou meu respeito. E no intervalo chamou a rapaziada, o negócio é o seguinte, ó, tem River Plate quarta-feira pela Libertadores. Vocês querem fazer quantos no Inter? Não, segura. Ninguém vai se machucar aqui. Tá bom, 4-0 pra nós, tá tudo bem, vai todo mundo feliz pra casa. Toda essa gente que tá aqui no estádio vai embora feliz, não precisa tocar 5-6 no Inter. Um dos memes que entrou pra mim, e pra mais gente deve ter entrado, mas pra mim hoje que eu vi de manhã, era como se fosse um comunicado em cima do que você reclamou, do patético que é o Instagram oficial do Inter comemorar o gol do Carboneiro naquele contexto. É como se fosse um comunicado oficial do Inter em que a direção cumprimentava o seu time por ter ganho o segundo tempo fora de casa de 1-0. Porque é mais ou menos a mesma levada comemorar o gol do Carboneiro. O que eu fiquei com a sensação ontem, enquanto a gente vê aqui os gols do Palmeiras... Chama a atenção, Maurício, a facilidade com que o Palmeiras faz os gols. E por isso, por conta dessa facilidade, por conta de ter trabalhado a semana inteira, por conta daquilo que um repórter nosso recebeu de um procurador, de um jogador do Internacional, não vou dizer o repórter por óbvio, não vou dizer o procurador por óbvio, por preservar o repórter e a fonte, porque foi fora do ar, mas um procurador de jogador mandou uma mensagem para um repórter nosso dizendo que há atraso de salário e de luva de alguns jogadores do elenco. Com essa informação que foi antes do jogo de Palmeiras e Inter, mais a maneira como o Inter perde, tomando 4 gols em 40 minutos, Lucianinho, eu passei a crer fortemente que não é só futebol. Bom, tem a entrevista que o Vaguinha enfatizou bastante ontem na transmissão da Gaúcha, do vice-futebol José Olavo Bisol, onde ele cobra muito forte dos jogadores. Né, Vaguinha? Muito forte. Não só forte, não, ele botou no colo os jogadores. Exatamente. Não, ele responsabilizou os jogadores, né? Ele, em algum momento, usa a frase, nós também somos cobrados aqui e tal, mas a grande cobrança é para cima do grupo de jogadores. Agora, resta saber como é que vai ser a repercussão no início da semana. Porque é uma semana Grenal e os jogadores estão sendo Só que essa frase, responsabilizados. Vaguinha, eu vi, chamou atenção, eu tava com o Maurício, eu acho, a gente tava conversando, chamou atenção essa frase, tá? Porque essa frase não combina com a informação, tá, Maurício? Essa frase não combina com a informação. Quando o dirigente deve, ele não cobra. Né? Não, como é que eu vou cobrar? Eu tô te devendo, eu vou te cobrar. Ou então eu saio na frente devendo e tudo, porque aí eu cobro o brilho dos jogadores como se independentemente do dinheiro eles tivessem que não tomar 4 em 40 minutos. Mas tu vai ter que conversar lá dentro. Tá, mas tu tá tomando como parâmetro que dirigente, assim? Não, eu tô colocando não que dirigente, tô colocando uma pessoa dentro de uma linha de raciocínio. Por exemplo... Daqui a pouco os dirigentes que nós temos agora não tem essa leitura aí mais elevada, tá? Entendeu? Eu particularmente, eu gostei da posição do Bisol. Eu gostei, porque o que não dá pra fazer é passar pano porque aconteceu. Que eu não vi, em tese, o Roger um pouco, né? Passou um pouco de pano, o resto não, né? Ele tinha que dizer alguma coisa. Então ele vai. Agora... Não. Desculpa, César. A entrevista ontem era do presidente Alessandro Barcelos. Claro, tá? concordo. O vice de futebol não tinha nem que estar ali, não tinha que dar entrevista. Quem tinha que falar ontem é o presidente Alessandro Barcelos, que não fala há muito tempo. Hoje eu descobri a informação, junto com o Simon Bianchini, que deve acontecer uma manifestação de remobilização durante a semana, com até uma possibilidade de anúncio de troca no departamento de futebol. Tá? Essa é uma informação de hoje, porque realmente o ambiente está muito pesado. O ambiente está muito pesado. Me surpreende a tua posição de ter gostado. Não, porque eu tenho 23 anos de profissão acompanhando e cobrindo Grêmio e Inter. Grandes dirigentes vitoriosos, inclusive os linha dura, nos microfones, dirigentes e treinadores, nos microfones, blindam os jogadores, sim, blindam o elenco, fazem cobrança forte interna e matam no peito momentos como esse. Foi bem diferente o que fez o Bisol. O Bisol não matou nada no peito,
absolutamente nada no peito e jogou tudo na comanda dos jogadores, que vão com esse peso para o Clássico Só Grenal. que até- Estou aqui passando pano nos jogadores? Não. Estão jogando nada. O Rocher, por exemplo, virou um batedor de roupa. O Rocher, Não, o mas grande eu Rocher só da quero seleção terminar- uruguaia. eu só Não quero estou passando terminar o pano neles. raciocínio, Agora, deixa o ambiente tenso. Isso. A tua informação talvez, inclusive, combine com a minha opinião. Sinal que chegou a tal maneira que talvez até o departamento de futebol vá, e talvez isso seja também um Mas reflexo. isso não pega, só para deixar claro, Wagner, a sua informação e do Simon não pega o treinador, pega o comando Não, o do departamento de futebol. Não, a informação de hoje é que o presidente vai bancar o Roger. Pois é, só não banca Mas não o Bisol. o restante. Não, o Bisol existe uma pressão muito forte para a saída dele. Então, é isso que eu tô dizendo. Então, por exemplo, quando ele abre uma entrevista como aquela e bota no colo dos jogadores a culpa do jogo, o que ele tá dizendo? Primeiro, ele tá escancarando uma dificuldade. E segundo, ele talvez esteja também botando a cabeça dele. Dizendo o seguinte, deu. E aí vem a informação que tu tem, Vaguinha. Talvez feche tudo que a gente tá falando aqui, feche, as coisas se O combinem. presidente deve falar amanhã ou terça-feira. Mas do que eu falei Mas também só... não adianta o presidente chamar uma entrevista coletiva e Demitiu- convocar o torcedor. Não, e não demitiu- demitir ninguém. é. E não, Mas só não é pra- não demitir ninguém, não trazer um fato novo. O que é um fato novo?